O grande teste para o Bayern de Munique veio e os alemães passaram com autoridade no teste, vencendo o PSG por 2-1. Agora são 16 jogos, 16 vitórias para este Bayern de Munique, que se coloca totalmente na mesa dos grandes favoritos para o título dessa Liga dos Campeões. A gente tem muito a falar sobre essa partida, sobre o lado do Bayern de Munique, claro, também sobre o PSG. Muitas coisas aconteceram no jogo que, inclusive, tem consequências para o futuro da temporada. Então, muita calma nessa hora, vamos analisar um pouquinho essa partida. Peço que, se você está aqui, deixe o like, porque não custa nada. Se você hypar, também ajuda por aqui. Comentários, quero saber o que vocês acharam. E, claro, confere se você está inscrito no canal. Seguinte, 2-1 para o Bayern de Munique, 2 gols do Luiz Dias. Tivemos um gol do João Neves já no segundo tempo. No primeiro tempo, o Luiz Dias fez os 2 gols, um primeiro gol aos 3 minutos e depois ali por volta dos 35 minutos. Parecia a partida perfeita, não só para o Bayern de Munique, já vou falar sobre isso, mas para o Luiz Dias até os acréscimos do primeiro tempo, quando num lance com o Hakimi, ele é expulso, para mim absolutamente merecido que ele tenha sido expulso. O árbitro chamou, o VAR chamou o árbitro, né, porque era um lance para cartão vermelho, um lance primordial para a partida, e o Luiz Dias é expulso. O Hakimi chora muito, inclusive é aniversariante do dia, sai de campo chorando, sem conseguir colocar o pé no chão, assim, sem encostar o pé no chão, e no fim da partida sai com já aquela bota ortopédica, né, com o pé já imobilizado. A gente obviamente vai precisar esperar os exames, mas toda a pinta de uma lesão aí por algum tempinho pro marroquino, que vinha num momento de crescimento na temporada. Ele nem começa a temporada tão bem, mas depois melhora bastante e agora tem essa lesão. Acho que esse, só para falar rapidamente dos fatos, né, que podem ter consequência, este do Hakimi é um deles, e o segundo é a lesão do Dembélé, que sai ali por volta dos 25 minutos ainda do primeiro tempo. E não é, a gente conversou com o Luiz Henrique depois da partida, e ele disse que não é a mesma lesão, tá? Da qual ele vinha se recuperando. É outra lesão. Então, começa a ficar aquela sensação ruim de que uma temporada marcada por lesões, como o Dembélé tinha muitas no Barcelona, pode estar vindo pela frente. E é uma grandíssima pena, porque estamos falando do atual melhor jogador do mundo, eleito melhor jogador do mundo. Então, dois fatos, duas informações importantes sobre esse PSG para a sequência da temporada. Voltando ao jogo agora, foi um primeiro tempo em que o Bayern, e aí falando do coletivo de uma forma mais geral e menos do individual do Luiz Dias, que fazia uma partida perfeita, o Bayern de Munique também fazia a sua partida perfeita. E aí o pessoal vai passar aqui atrás de mim cortando grama, porque vocês sabem como é. Eu espero que o áudio não fique tão ruim, mas é o que temos para hoje. O Bayern de Munique fazia uma grandíssima partida, deixando o PSG completamente atordoado. Poucas vezes vi esse PSG do Luiz Henrique sem saber o que fazer, porque até vimos partidas ruins deste PSG. E aí estou falando até do PSG antes da grande virada em 2025. O PSG fazia partidas ruins, faltava o gol, tinha uma eficácia muito abaixo, mas você sabia o que o PSG queria fazer. Vou esperar passar aqui. No primeiro tempo de hoje, foi uma das poucas vezes em que eu vi o PSG não saber o que fazer. Então, é uma sensação que esse PSG teve poucas vezes. E acho que isso afetou. O Bayern de Munique fez muito bem o que o PSG faz de melhor, que é a pressão na saída de bola, roubar a bola, induzir o erro do adversário muito próximo ao gol, e isso realmente atordoou assim, o PSG. É verdade também que nem o Pacho nem o Marquinhos fizeram grandes partidas, os dois zagueiros que são assim, muito sólidos, que fizeram uma temporada passada, nossa, impecável. Na partida de hoje sofreram muito com essa pressão, e o PSG acaba saindo do primeiro tempo com o 2-0, assim, poderia ter sido mais, tá? Teve bola na trave, foi realmente complicado.
o primeiro tempo do PSG. Eu confesso que, de campo, minha memória é ruim, tá, gente? Então, se vocês se lembrarem, podem escrever aqui nos comentários. Mas de eu ter visto o PSG tão perdido assim em campo, ou sendo colocado nas cordas, eu só lembro de uma partida, porque contra o Liverpool, mesmo no jogo em que o PSG ganha, mas o Liverpool é um pouco melhor que a partida, a segunda, né? O jogo de volta, o PSG não ficou nas cordas do Liverpool. O PSG ficou nas cordas contra o Aston Villa, no jogo de volta aquilo foi quartas de final, se eu não me engano, e da temporada passada. Mas o Aston Villa fazia a coisa meio que na loucura, no abafa, cruza a bola para a área e vamos ver o que acontece. Não foi o caso do Bayern de Munique. O Bayern de Munique fez com uma organização e toque de bola, e assim, foi realmente um Bayern de Munique muito... com muita autoridade nesse primeiro tempo. A partida do Kimmich no primeiro tempo em cima do Vitinha é um troço assim absurdo, tá? É um troço muito, muito bom. O Harry Kane não marca hoje, né? Ele eu não vi os outros jogos, não sei os gols, mas ele tinha 5 gols na Champions, era o artilheiro, não marcou. Em alguns momentos a gente viu o Harry Kane, que não é o Harry Kane goleador, é o Harry Kane que participa muito mais do jogo, né? Que enfim, tem uma importância não só para os gols marcados, e foi realmente assim uma partida com muita autoridade do Bayern de Munique, que eu queria esse teste, eu pedia esse teste para o Bayern de Munique, achava que o PSG, falei aqui que para mim o PSG tinha um leve favoritismo, porque era um time mais testado, mas que o Bayern de Munique tinha totais condições de vencer, mas eu queria esse teste para o Bayern de Munique, porque o Bayern fez grandes jogos contra adversários muito mais fracos e sempre em casa. O maior desafio do Bayern nessa temporada tinha sido o Chelsea em casa. Então, precisava de um teste contra uma equipe fora de casa, uma partida statement, né? Uma partida para, sabe, dar um tapa na mesa e falar, olha, peraí, são 15 jogos e 15 vitórias, sim, na Bundesliga, mas a gente vai fazer isso em outras competições também. Então, bravo, tá, pro Bayern de Munique, especialmente no primeiro tempo. O segundo tempo é bem diferente. É um segundo tempo em que o PSG tem um jogador a mais, tem controle de bola, tem posse de bola, faz uma pressão no Bayern de Munique, e aí, assim, um jogador a menos, o Bayern de Munique muda completamente sua forma de jogar. Só que esse PSG, primeiro, já estava bastante desmantelado, sem o Hakimi, sem o Dembélé, sem o Désiré Doué, e o Barcola não viveu uma grande noite. O Barcola tem sofrido com finalizações, essa é a verdade, na temporada. Então, foi um PSG que, se já tem dificuldade contra equipes que se defendem muito e colocam muitos jogadores ali atrás com a qualidade mais baixa, por exemplo, o Nice no final de semana, imagina contra o Bayern de Munique, que tem uma equipe muito equilibrada nessa temporada. A gente fala aqui dos 22 gols do Harry Kane, dos agora 56 gols do Bayern de Munique, mas é um Bayern de Munique que sofre poucos gols também, é um Bayern de Munique muito equilibrado. É um Bayern de Munique, gente, assim, ó, prontinho, passando nos testes para ser realmente o principal candidato desta temporada, né? A gente fazendo um recorte desta temporada. E o próximo adversário do Bayern de Munique é o Arsenal, que é a outra equipe que ainda está 100% nessa Liga dos Campeões. Agora só o Bayern de Munique e Arsenal estão. Então, assim, sensacional. Próxima rodada, sensacional. O PSG recebe o Tottenham por aqui. Então, acho que o PSG teve essa dificuldade, né? O Bayern fez isso muito bem e sai daqui com uma derrota. É uma temporada típica para esse PSG, é uma temporada com muitas lesões, é uma temporada em que o Luiz Henrique tem precisado utilizar muito mais do seu elenco do que eu acho que ele gostaria, ainda que ele faça um bom uso, né, dos garotos da base. Contra o Barcelona, a vitória veio assim, veio porque esse coletivo do PSG é muito bom, e eu acho que contra outras equipes o PSG teria vencido hoje, mas contra este Bayern de Munique não deu. O Bayern de Munique foi melhor no primeiro tempo e foi muito bem no segundo tempo em se defender, tá? Enfim, eu acho que, repito, é um PSG mais testado,
mas esse Bayern de Munique agora se coloca na conta. Para trazer algumas análisezinhas, se você está aí até agora, atenção, já deixou o like? Não esquece, que super ajuda, gente. O vídeo, aparece para mais gente. Do PSG, Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pátio, Nuno Mendes, já falei deles. Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Acho que não tem mais nada específico sobre cada um deles, não. E aí, só para trazer as estatísticas, porque eu acho interessante, o PSG primeiro, né, que assim, muita gente esperava muitos gols, eu não esperava, eu falei aqui, não esperava muitos gols. As últimas partidas não têm sido de muitos gols entre PSG e Bayern de Munique, 2-1 essa. Mundial, 2-0 para o PSG. Há um ano atrás, 1-0 para o Bayern de Munique. Anteriormente, 2-0 para o Bayern de Munique. Aí eu estou falando das oitavas de final de 23. 2-0 para o Bayern de Munique e 1-0 para o Bayern de Munique, né? E de volta. Então, não tem sido partida de muitos gols. Não tem tido 3-2, 3-0. E hoje foi igual, né? Esse 2-1. O PSG teve mais posse de bola, tá? 64%, especialmente pelo segundo tempo. 25 finalizações do PSG contra 9 do Bayern de Munique. O PSG, segundo o aplicativo oficial aqui da Liga dos Campeões, produziu 76 ataques. E aí não são 76 perigos de gol, né? Mas 76 tentativas ali de ataque. O Bayern de Munique, 27. O PSG teve 9 escanteios, o Bayern de Munique só teve 1. Então a gente está vendo o quanto que o PSG, e isso é pelo segundo tempo, tentou. Mas ainda assim não foi o suficiente, porque realmente o Bayern de Munique soube fazer as duas coisas. Soube atropelar quando podia e soube se defender quando não poderia mais atacar o suficiente. Então, é um Bayern de Munique que passa no teste com autoridade. Não acho que significa algo muito particular para esse PSG, o resultado em si, porque, assim, gente, o PSG vai perder, assim, bom, pode ser que não perca, né, o Bayern não perdeu, mas, assim, é natural que o PSG perca algum dos jogos na fase de liga, enfim, que não faça uma campanha 100%, é o mais normal, né, e se tinha duas equipes que o PSG contava com, ok, esses dois jogos aqui são os dois que talvez a gente perca pontos, é Barcelona e Bayern de Munique. Barcelona veio uma vitória, agora no Bayern de Munique veio derrota. Então, em relação ao resultado, eu acho menos mal. E eu tenho a sensação de que o Luiz Henrique, que assistiu o primeiro tempo na tribuna, né, então ele conseguiu ver bastante, vai tirar muita coisa desse primeiro tempo do PSG e pode, obviamente, pegar algo negativo e transformar em positivo para melhorar esse PSG. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação ao elenco, tá? Porque não tem Dembélé, não tem Désiré Doué, Hakimi lesionou. Assim, se o Nuno Mendes lesiona, acabou, porque não tem um substituto. E realmente, assim, vai precisar que o Barcola entre numa grande fase. O Kvaratskhelia fez uma partida boa no final de semana, precisa voltar a aparecer, precisa voltar a ser decisivo. Não só movimentar o jogo, mas também ser decisivo. E por mais que Mayulu, Mbaye, assim, que sejam talentosos, não estão prontos, né? Ou não deveriam ser os caras responsáveis por mudar e resolver os jogos do PSG. Então, isso me preocupa mais do que o resultado em si. Mas vamos ver como é que o PSG lida com isso, até porque quando esteve muito lesionado e muito desfigurado, venceu o Barcelona. Então, são questões, né, para a gente ver como que vão se desenvolver, mas neste momento é o que temos, derrota do PSG por 2-1 para o Bayern de Munique. Lembrando, o Bayern agora enfrenta o Arsenal, gente, que jogaço que vai ser isso, e o PSG recebe o Tottenham aqui mesmo no Parque dos Príncipes. Liga dos Campeões, tá bom esse negócio, hein? Tá bom esse negócio? Deixa o like por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E quero comentários de vocês, o que vocês acharam dessa grande partida, dessa partidaça entre Bayern de Munique, ou melhor, entre PSG e Bayern de Munique. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.